E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versos 14 a 17. João rememora o que está escrito em Números, capítulo 21. Os filhos de Israel estavam rebeldes e impacientes, e iam reclamando pelo caminho. Passaram então a blasfemar contra Deus e contra Moisés, por terem sido conduzidos ao deserto, onde não havia pão nem água. E ainda disseram que estavam enjoados do pão diário, do maná, que Deus lhes concedia diariamente. E nos versos 8 e 9 do capítulo 21 do livro de Números, está escrito que o Senhor mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e muitos morreram. Eles vieram a Moisés reconhecendo que pecaram por falar contra Deus e contra ele, pedindo que orasse ao Senhor para que retirasse as serpentes. Por isso, o Senhor deu a ordem a Moisés para fazer a serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste, prometendo que todos os mordidos que olhassem para ela sararia. O Antigo Testamento esconde dentro de si o Novo, anunciando como que por figuras e sombras o que aconteceria. Essa passagem aponta para o que aconteceria com Jesus, que, como todos sabemos, foi levantado e crucificado em uma cruz. Assim como todos que creem nele como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, são curados e salvos, quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, como ordenado por Deus através de Moisés, seria curado e não morreria. Mas em que medida essa alusão à serpente de bronze que foi levantada no deserto pode ser comparada a Jesus levantado na cruz? A serpente cedeu lugar a Satanás no jardim do Éden, levando Adão e Eva a pecar, sendo ela o símbolo de animal vil, traiçoeiro e peçonhento. Tanto que pessoas traidoras, não confiáveis, pecadoras e más são comparadas à cobra e à serpente. Com certeza, Jesus não guarda nenhuma semelhança com a serpente, porque em tudo ele foi justo, fiel e obediente ao Pai até a morte. Mas ali na cruz, Deus fez recair sobre ele todos os pecados da humanidade e todos os nossos erros e dores. Isaías 53, a partir do verso 4, e primeira carta de Pedro 2, verso 24. Ele carregou o peso da nossa malignidade e iniquidade e toda a nossa culpa sobre o seu corpo, sofrendo o castigo em nosso lugar. Naquele momento, a Bíblia diz que ele ficou sozinho e se sentiu abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, verso 14. É que o pecado separa o homem de Deus, e Jesus, naquele momento, tomando o lugar de cada um de nós na cruz, estava coberto pelos nossos pecados, pelas nossas maledicências e pelas nossas traições, maldades e enfermidades, carregando sobre si toda a peçonha e maldade que a serpente representa. Então, meu irmão e minha irmã, por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus. Mas o Senhor fez recair em Jesus, que nunca pecou, o nosso pecado, nos revestindo, mesmo sem que tivéssemos merecimento, da justiça de Jesus. Aleluia! Ele cravou na cruz todos os nossos pecados e maldades e nos fez ressuscitar com ele, livres de toda a culpa, nos transportando do reino das trevas para o reino do seu amor.
e pela fé em Jesus e por sua graça, fomos reconciliados com o Pai, salvos e feitos filhos de Deus, e voltamos a viver em comunhão com Ele. Eu agradeço por essa palavra de revelação e de ensinamento, pedindo ao Espírito Santo que retire de nós todo espírito de impaciência, de murmuração, de raiva, de inquietação, de ansiedade e de lamentação. Que coloque em nós pensamentos de certeza da sua presença, do seu agir e da sua divina providência. Que nossos lábios somente proclamem palavras de fé, de esperança, de força, de coragem, de edificação e de gratidão ao Senhor. E que faça crescer em nós a fé no Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. E o justo viverá da fé. Hebreus 10, verso 38. Justo para Deus não é quem pratica boas obras e quem se considera virtuoso, mas quem aceita pela fé que o sacrifício de Jesus o purificou da culpa e dos pecados, pois foi para isso que ele foi levantado no madeiro. E somente pela fé, que é dom de Deus, podemos receber a Cristo como caminho, verdade e vida, como libertador, justificador e salvador. E somente por Ele podemos alcançar as bênçãos, os livramentos, a libertação, o perdão dos pecados, a salvação eterna e as abundantes graças que vêm do Senhor. Amém.